Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Boa tarde, pessoal. Então foi muito legal ver todo mundo falando aí sobre a carreira, né? Sobre como começar, sobre os primeiros passos, como fazer lá fora. Eu vou falar um pouco para vocês sobre startup, um pouco de como foi a minha jornada também, que é uma coisa que eu gosto bastante, e quem sabe até inspirar alguns para dar esse próximo passo, né? Então, antes de qualquer coisa, startup é uma palavra, né, que todo mundo escuta, você vê filme, você vê seriado, mas o que é? Na verdade, é um negócio como qualquer outro, mas que tem como objetivo claro isso daqui, ó, resolver uma dor que já existe ou inovar alguma coisa que já existe. Então, você vai fazer ou o lançamento de um produto novo, né, e isso pode ser, pensa assim, tudo que eu estou falando tenta aplicar na sua realidade. Você pode estar falando em produto que nem, por exemplo, eu já tive uma empresa de câmbio, eu tenho um aplicativo. Ou você pode pensar no produto na sua clínica mesmo. Às vezes um serviço que você não faz. Ou melhorar os produtos já existentes. Aí pensando na realidade nossa aí de novo. Talvez o lugar onde eu faço esclero dá para melhorar. Então aí eu vou cobrar mais um pouquinho. Então ter essa cabeça de que o nosso consultório também pode ser visto como uma startup. Só depende de o que você vai fazer com ele. Então, pensando agora assim, no modelo clássico, né, sempre vai ter alguma coisinha de tecnologia. Né? Por quê? Porque, no final das contas, a gente quer crescer de maneira agressiva, não quer ficar estável, não quer crescendo de forma aritmética. Né? Você quer crescer de uma forma exponencial. E, muitas vezes, você vai usar investimento externo, que é uma coisa que a gente, como médico, não passa muito pela realidade, você virar e falar assim, não, eu vou atrás de um fundo de private equity, de venture capital, para tentar ampliar minha clínica. Não, para startup isso daqui já está falando mais a língua. Para ser startup, então, você tem que ser um modelo que seja repetível e escalável. O que isso significa? Se é repetível, você pode vender várias vezes, facilmente, para um grande número de pessoas, sem mudar muito. Então, agora vamos pensar assim, um modelo de consultório bem chique, aquela coisa que depende totalmente de você, a pessoa vai lá para ver você. Isso é repetível? Putz, pode até ser enquanto você tiver hora, mas não vai ser escalável, porque você é um só e o seu limite de horas está lá. Agora, por exemplo, quando você vai pensar eu dei um exemplo aqui de mercado, ele é escalável? Não é escalável. O modelo de supermercado, se você for abrir um novo, você vai ter que comprar, você vai ter que fazer estoque, você vai ter que contratar gente. Uma coisa digital, como, por exemplo, aqui, uma empresa que lauda a tomografia. Você faz um contrato com um hospital novo, você faz laudo à distância e isso é totalmente escalável. Né? Então, pensando na nossa realidade de novo, a gente quer o quê? Negócios que envolvam tecnologia para, tendo o mesmo ou um pouco mais de trabalho, você conseguir aumentar bastante a sua renda. Isso aqui são todos os negócios que eu tenho ou já tive. Né? Então, você vê que alguns aqui são empresa. Por exemplo, o Science, a clínica, né? A própria clínica que eu tenho, a marca Total Vascular, que faz as consultas, que faz as cirurgias. Isso daqui são empresas. Mas tem outras que aqui são startup. Por exemplo, aqui hoje eu dou mais atenção que a Reward, que é um aplicativo que até depois vou comentar um pouquinho com vocês. E qual que é a diferença? Empresa e startup é igual? Na verdade, toda startup é uma empresa, mas nem toda empresa é startup. Isso daí é como se fosse o modelo de pensamento, né? O mindset é diferente da empresa. Sempre quando você fala de startup, você está pensando em disrupção, você está pensando em inovação. E aí, isso difere muito das empresas normais. Quando a gente fala de empresa normal, você quer fazer um negócio e ir tirando um pouquinho de renda sempre dessa empresa. Startup não, ela vai surgir e rapidamente ela tem que tomar um desses 3 destinos. Ou vai ficar interessante e vai ser incorporada por uma outra empresa que pode comprar a sua startup, ou você vai lá, você viu que o negócio realmente deu certo, está crescendo, e você vai tentar se tornar um unicórnio. Para quem não sabe, unicórnio é quando uma dessas startups elas começam a ter valor de mercado acima de 1 bilhão, né? Ou ela vai à falência.
E se você for ver, o mais comum, infelizmente, é a falência, né? 90% em 3 a 5 anos elas quebram. E por que elas quebram? Qual é o principal motivo? O principal é uma coisa que é óbvia, mas a gente não enxerga de tão perto da gente que está, que é simplesmente o mercado não precisar disso. Sabe quando você tem alguém que você gosta muito e está óbvio que essa pessoa não gosta de você, só que você finge que você não está vendo isso. É aqui, você teve uma ideia, você se apaixonou pela ideia e não vê que o mercado não quer aquilo lá. Então, esse é o erro que a gente pode ter numa startup. O segundo é não ter dinheiro. O terceiro, não ter o time correto. Quem aqui já teve problema com sócio, acabou ou operava com alguém, deixou de operar, ou desfez sociedade? Poxa, isso daqui é muito comum para startup, a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui de 0 a 5, né, são os 6 passos importantes para uma startup. Então, você vê, ó, você vai identificar o problema, depois você vai desenvolver uma persona para você, vai fazer o MVP, vai fazer testes, crescer e vai fazendo as melhorias. E aí, olha que interessante, ó, lá no começo, vocês veem que é o que? Desejável. Então, aqui o negócio ainda está desejável. Ah, legal, é interessante. Depois você vai ficar um pouquinho mais desejável. Depois você vai vendo se ele é viável. E depois do viável, que você vai ver se ele é escalável. Aí sim, você deu certo. Então, o primeiro passo para começar é identificar o problema. Então, como é que você identifica o problema? Primeiro você vai ver de quem é o problema. Quem é o público que eu estou conversando? O problema é de um paciente? O problema é dos pipoqueiros do Brasil, dos caminhoneiros? Então, assim, a gente tem que sentir a dor e entender para falar com quem que é que a gente está falando. Qual é o tamanho do mercado? Mesma coisa. Pô, se eu estou falando do mercado de fraldas, do mercado das grávidas, mercado gigante. Se eu estou falando de um mercado muito mais nichado, pode ser interessante por uma coisa pequena, mas não para escalar. Quem são os concorrentes? Quem é o nosso benchmark? Né? Quem já faz alguma coisa parecida com o que você pretende fazer? E de onde viria tanto a receita, ou seja, quem está te pagando, quem está pagando a sua empresa, e quem vai financiar isso daí. Então, primeiro passo aí, definir a persona. O que é persona? É como se fosse o seu cliente ideal. Então, você pega a média dos seus clientes, isso serve tanto para o consultório, quando você vai pensar em uma pessoa que você atende, mas também para uma empresa, quando você vai pensar quem seriam as pessoas ou os negócios que poderiam fazer contato e contratos com você. Então, essa é a sua persona, você foca nela no começo. E por que focar nela no começo? Porque logo de cara você vai ter que fazer um modelo de negócio. Sem modelo de negócio, é como se você estivesse num barco à deriva. Pode ser que dê certo? Até pode ser. Mas se der certo, foi sem querer. Então, para fazer o negócio, para fazer o modelo de negócio, você tem que pensar que você quer entender como sua empresa vai funcionar. E para isso tem uma coisa que é super simples que você encontra na internet, que é isso daqui, chama Business Model Canvas, né? Então é um canvas mesmo que você consegue pegar aqui, ó. Primeira coisa é a proposta única de valor. Então você vem partir desse meio, é o que a sua empresa realmente está entregando. E aí, a partir daí, você vai abrindo. Então, você vai falar quem são os seus principais parceiros comerciais, como você vai ter acesso a eles, quais são os seus custos, de onde vão vir as suas receitas. E isso é interessante porque, antigamente, quando você ia fazer um modelo de negócio, um business plan, né, um plano de negócio, era um calhamaço de 10, 20 folhas. Isso aqui simplificou muito, até para investidor é muito interessante. Em uma página você já entende. Tem insights muito legais que mostram de todos. Então, esse daqui é o modelo de negócio do Uber, por exemplo. O que eles queriam vender? Transporte privado a um toque de distância. Porra, essa é a melhor definição do que o Uber faz. Então, se você quer ter uma ideia de negócio, você tem que entender em uma frase o que ele está fazendo. A segunda coisa, criar um MVP. Então, o MVP, para quem não sabe, é um produto mínimo viável, né? Um Minimal Viable Product. Nada mais é do que uma versão de teste. Não adianta você ter um negócio super complexo, que aí você vai lá, bota para rodar e fala, puta, que ideia, né? Não deu nada certo. Prejuízo na certa. Então, fundamental você ter uma versão de teste. E aqui é um exemplo, para quem gosta desse sistema, isso aqui é muito frequente você ver na internet essas figurinhas, porque esse é o jeito errado de se fazer um MVP. Então, o que eu quero? Eu quero um meio de transporte rápido para me levar de um lugar a outro e que seja seguro, fechado. Poxa, eu vou começar por uma roda? Não, não vai servir. Eu vou começar por eu vou tentar depois 2 rodas? Não, não vai servir, não vai estar me levando para lugar nenhum.
Eu vou ter só carenagem? Não, também não. Daí finalmente eu cheguei no carro e aí sim eu consegui o que eu queria fazer. Com certeza, se isso daqui fosse uma startup, uma pequena empresa, aqui qualquer investidor já tinha desistido, o dono já teria desanimado, já ia ter parado de fazer. O jeito certo de fazer o MVP, pensa lá no seu consultório, pensa naquela ideia que todo mundo tem um bloquinho de notas ou está no banho, pensa aquela ideia. É assim, ó, você começa do básico. Não é um meio de transporte? Começa com skate. Vai te levar? Vai, não é perfeito ainda, mas você já entende que, poxa, funcionou. É o patinete, é a bicicleta, é a moto, até chegar no carro e você fala, putz, é isso aqui. Agora eu cheguei no que eu queria. Então, você não começa direto pelo seu sonho grande. Você começa pelo seu teste. E aí, para a gente ficar humilde, você vê, ó, esse daqui era o MVP da Amazon. Então, um site super tosco e era isso daqui. Welcome to Amazon Books. Esse daqui era o MVP do Facebook. Né? Um site também muito, muito mais tosco do que a gente imagina hoje, era só o login, beleza, ao Twitter, como é que era. Então, é isso, né? Eu falo assim, se o seu MVP não te der vergonha no futuro, significa que você demorou para lançar. Então, não tem MVP que seja perfeito, ele tem que ser tosco mesmo, porque significa que você fez rápido e você quer provar que a sua ideia é viável. Beleza, você fez seu MVP, é isso daqui, é teste, teste mais teste. Então você tem que fazer teste rápido. Startup não é para você demorar 2, 3 anos para ver se o negócio vai funcionar. Não, já vai colhendo feedback, tá vendo? Aberto para feedback, sem medo de errar, sempre atualizando. E é isso, é constante. Não dá para fazer sozinho. Né? Então, por isso, lembra quando a gente falou que um problema grave era quando o seu time tinha alguma incongruência? É isso daqui, se o seu time tiver problema, ainda mais a gente que é médico e que continua sendo médico, você precisa ter divisão de tarefa, você precisa dividir o seu tempo. Então, para quem quer fazer teste rápido, você precisa estar com um time legal. Isso daqui é o que a gente chama de iteração. Né? Iteração nada mais é do que repetição. E esse é o mantra, né, da iteração, que é plan, do, check, act. Então, você planejou, você definiu o que é o teste, o que eu estou priorizando. Você testa, vai lá, executa, vamos ver. Sempre, mede resultado. Então, pensando na clínica, tá bom, você está tentando uma coisa nova, você tem que medir o resultado. Veio mais gente, ganhei mais dinheiro? Ou não, você está pensando numa empresa? Mesma coisa, está dando certo? Como é que eu mensuro isso? Analisou o resultado? E aí, o que eu vou fazer com isso? Se funcionou, eu vou escalar. Se não funcionou, eu vou tentar de novo. E vou tentar de novo até quando? Vou vendo, ó, o resultado é possível, eu vou expandir. Se o resultado é negativo, ou eu vou fazer assim, putz, legal, eu sei como corrigir isso e eu vou testar para dar certo, ou eu também tenho que ser humilde e falar, não, é hora de parar. Pode acontecer, lembra? 90% das startups dão errado. E isso, eu estava até falando aqui com a Ana tá, hoje, ó, isso daqui é a curva de entusiasmo de qualquer novo negócio. Como eu já tive um monte de novo negócio, eu posso falar que isso daqui é muito real mesmo. Né? Então, você está aqui, ó, você está na sua vida normal. Né? Aquele humor natural. Tem gente que tem melhor, tem gente que tem pior. Começou um negócio novo, nossa, a gente vai ficar rico. Vai dar muito certo isso. É a melhor ideia. Como é que ninguém nunca pensou nisso? Depois, o que aconteceu? Você vai lá, começa a experimentar, você começa a ver que não era tão fácil. Desânimo. Aqui, ó, o desânimo chega a ficar num ponto tão profundo que o pessoal chama isso daqui de vale da morte das startups. Que é quando você fala, comecei a trabalhar, mas não está dando certo, não consegui virar. E se deu certo, que é o momento que chama Product Market Fit, ou seja, você entendeu a conexão entre o seu produto e o que o mercado quer, aí é o momento que você escala. Então, aí é o momento que o negócio realmente explode. Então, lembrando aqui, ó, do Vale da Morte, é sempre assim. Primeiro, você encontra o quê? A relação entre o produto e a solução. O seu produto soluciona um problema? Puta, beleza, esse é o primeiro passo. Né? Não adianta, se você é Uber e você não consegue levar a pessoa de um lado para o outro, não soluciona o problema, deu errado. Agora, eu consegui fazer um sistema que eu levo a pessoa de um lugar para o outro, mas está caro, ninguém quer pagar, então você atingiu o Product Solution Fit, então você resolveu o problema, mas você não atingiu o mais importante, que é o Product Market Fit, que é o quê? Quando o mercado fala, cara, eu estou disposto a pagar por isso. E quando você passa esse ponto, aí sim a coisa vira e você chega nessa fase de solidificação e expansão. Aí é quando uma startup se torna scale-up.
Chegou no scale-up, significa que você teve um retorno médio anual de pelo menos 20% nos últimos 3 anos, com pelo menos 10 funcionários. Quem está assim? Provavelmente Fogart da madrugada, não sei se vocês já estão assim, mas já está, não é? Então, pronto, os caras já são praticamente um scale-up. Aí é momento o quê? De organizar a casa, pensar nos próximos passos e ir atrás de investimentos que garantam a velocidade que você precisa para os próximos passos. Aí você vem atrás, a não ser que você já tenha muito dinheiro e queira colocar o seu na reta, aí você vai atrás de private equity, você vai atrás de venture capital, que você está dando uma parte do seu negócio para alguém que está te financiando. Então, isso aqui, eu falei no começo, é talvez uma das regras principais. Você tem que gostar do problema e não do produto. Se você acha que o seu produto é maravilhoso e esquece que ele tem que evoluir por causa do problema, a chance de dar errado é altíssima. E aí, para concluir um pouquinho para vocês, eu não sei se vocês já viram esse gráfico aqui, que eu acho que é bem interessante, até para pensar nas carreiras, né? Todo mundo tem um emprego que é uma vaca leiteira, que a chance de crescer é muito baixa, mas a participação na sua renda é alta. Então, você acaba mantendo esse emprego. Tem aquele emprego que você ganha muito bem e a chance de crescer é maior ainda. Então, poxa, vale mais a pena. Todo mundo quer isso daqui. O abacaxi é aquele emprego que também todo mundo tem, com certeza já teve em algum momento, que participa muito pouco na sua renda, você ganha pouco e você fala, cara, isso daqui não vai me levar a lugar nenhum. Todo mundo já teve esse emprego aqui na vida. E o objetivo é que o abacaxi você tire da sua vida. Startup, gente, se você vai colocar um negócio novo na sua vida, saiba que ele começa aqui, ó. Ele é indefinido. E o indefinido por quê? Porque ele participa pouco da sua renda, mas tem uma chance grande de crescer. Aí, da interrogação, ele vai virar estrela. Só que existe o risco dele virar um abacaxi e você ter que tirar logo da sua vida. Então, lembre, não se apegue ao produto, se apegue ao problema e a resolver esse problema. O produto pode mudar. E aí, só para dar o exemplo do que hoje eu estou trabalhando bastante, é esse aplicativo, que ele chama Reward. Então, começou quando eu e o Igor a gente fez a pós lá em Harvard, era tipo um TCC que a gente tinha que tirar o negócio do papel. Então, você vê, final de 2019, né? Final de 2019, fiz toda aquela sequenciazinha. Fiz MVP, fiz testes, tal, até começar o produto a rodar. Hoje, a gente... Então, o que é? Só para vocês saberem. É um aplicativo que a nossa ideia é aumentar a aderência das pessoas ao tratamento. Então, a gente faz lembretes, gamificação, e uma coisa que foi inovadora no mundo, que foi cashback. Então, quanto mais a pessoa se cuida, mais dinheiro ela ganha de volta. Tá? Além disso, a gente participa da jornada do paciente. Então, se a pessoa toma um remédio, um anticoagulante, por exemplo, eu sei que ela vai precisar de meia elástica. Então, eu já ofereço benefício para ela comprar a meia elástica com desconto. Com esse aplicativo, hoje a gente tem quase 20 mil usuários, e a gente teve um aumento de 30% na aderência dos pacientes ao tratamento. Então, acho que isso é o mais legal, é quando você vê que você está resolvendo o problema e você, ao mesmo tempo, consegue fazer um negócio. Eu só queria que mais gente estivesse apontando por QR Code, pô. Eu deixei o negócio de propósito ali, ninguém se dispôs a isso. Obrigado, Flávia, você quebra esse galho aí. Então, quando a gente vê que você está conseguindo resolver o problema e você está conseguindo fazer um negócio disso, é um ganha-ganha-ganha mesmo. Porque aqui, ó, o meu usuário está ganhando, a pessoa que paga a minha conta está ganhando e eu estou ganhando. Entendeu? Então, esse é um modelo de startup que é amplamente escalável, porque você não está tirando, você não está sangrando ninguém. O negócio é a gente perceber que tem muito dinheiro voando, tem muita coisa na mesa que já está em jogo e que está se perdendo. Então, como que a gente consegue resolver um problema sem atrapalhar e fazendo a diferença no momento em que a gente precisa se reinventar? Se a economia está em alta, aí não tem jeito, vai ser economia real mesmo. Economia em baixa é a chance das startups conseguirem resolver um grande problema e fazer essa explosão que a gente tanto quer aí. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.